Retornando com o doutor Expedito José Ferreira, ele é o carregado do sismógrafo lá da Unimontes. Então, ele está a par dos terremotos, o que pode acontecer com a gente. Doutor Expedito, você estava falando que essa falha no nosso subsolo aí ocorre mais ali na Vila Atlântica, Eldorado... Norte e Noroeste. E como é que foi refletido lá em Itacarambi? Jorge, é outra situação. Os tremores que ocorrem aqui, ela tem a sua causa, a sua origem, a partir dessa falha geológica já identificada aqui. Placas aqui de baixo de Montes Claros. Falha geológica, vamos chamar assim. Lá no Itacarambi, a identificação foi de outra falha sismogênica que ocorreu em Itacarambi. Então, são dois pontos... Então, o norte de Minas está todo sujeito a tremor. Na verdade, não tão somente... Não vou dizer que é o norte de Minas, né, Jorge? Na verdade, a questão de tremores pode ocorrer em qualquer ponto, né? É um evento natural que ocorre quando menos se espera, não tem condição de prever e nem dizer a magnitude. E isso não é porque é deficiência técnica, não. É porque nós não temos aparelhos ainda. Os aparelhagens que nós temos hoje, nós não temos tecnologia ainda para dar essa resposta imediata para a sociedade. E se trata de um fenômeno natural, vamos chamar assim. É um fenômeno que pode acontecer. Nós podemos... O que se tem, Jorge... Ninguém previne terremoto, em lugar nenhum do mundo. Não tem como prever. Mas as pessoas fazem a prevenção... Você tem uma história de sismicidade no Brasil que, inclusive... Mas sempre, a gente aprende desde criança que o Brasil não tem terremoto. Pois é, mas é um aprendizado um pouco... É um país privilegiado. Um país privilegiado, e não deixa de ser privilegiado, até porque... Por que eu entendo que é um país privilegiado, Jorge? É porque nós estamos sobre uma placa tectônica, a placa tectônica da América do Sul. Nós não estamos na borda de uma placa, como os outros países, como o Japão, o Chile e outros mais. Nós estamos no meio da placa. Nós estamos no meio da placa. E pelo fato de estarmos no meio dessa placa tectônica, nós temos sismo de menor grandeza. A possibilidade de ter sismo de menor grandeza. Não quer dizer que não possa ocorrer sismo de uma outra grandeza maior? Pode. Mas, na verdade... A possibilidade é muito pequena. A possibilidade é pequena. Nós já tivemos sismo no Brasil de 6,6, 6,3, 5,6. Aonde? Mato Grosso. No Rio Grande do Norte também nós já tivemos sismo com magnitudes maiores, né? Mas normalmente os sismos, Jorge, no Brasil, são sismos que não trazem tanta preocupação. E Montes Claros também. O que esses estudos... Jorge, quando instalou-se essa rede sismográfica, no período de maio de 2012 até dezembro de 2012, os dados coletados, os dados registrados, possuem uma inferência muito forte com relação aos estudos sismográficos de Montes Claros. Quais são? Que a tendência aqui, você pode acontecer de ter uns sismos superiores a 5, 4, 5, pode acontecer, mas as chances são mínimas. Não está descartado. Aqui em Montes Claros não teve nenhuma vez acima de 5. Não teve nenhuma vez acima de 5. O que teve aproximadamente igual a 5 foi lá em Carambi, de Montes Claros foi 4,2. E outra coisa, Jorge, que os estudos também mostraram, os estudos da USP, através do professor Marcelo Assunção e do professor Lucas Barros, é que, de acordo com os estudos, a tendência de ocorrência sísmica de Montes Claros é cada vez mais reduzida. É de reduzir. Não quer dizer que vai acabar esses eventos em Montes Claros, não. Mas vai ser um fenômeno cada vez menor do que aquilo que aconteceu em Montes Claros. Veja bem, falando no campo da possibilidade, da probabilidade. Da probabilidade. Tem chance de ocorrer maior do que 4 Tem. Mas, e isso o professor Marcelo, um estatístico, o professor Marcelo Assunção da USP, ele foi muito incisivo nessa questão. E desde 2012, se nós colocarmos dentro de uma escala gráfica, desde 2012, veja bem, em 2012 nós tivemos 4,2, maio. Depois, setembro, 2,9. Dezembro, 3,9, no final do ano. Abril, 3,7 e esse ano ficou na baixa de 3,3. Então, realmente, está tendo uma redução. Isso é para acalmar a sociedade? Não tem dúvida que deixa mais tranquila, né? Mas, por outro lado, também, a gente não pode deixar de ficar atento. Chama atenção, Jorge, principalmente essa atenção para a área de riscos. Porque, embora as chances são mínimas, mas pode acontecer um tremor superior a 4, chegando a ter 5. E nessas áreas de riscos,
que eu tive a oportunidade de colocar para mostrar, né? Que é a região do bairro do Eldorado, na Belatranda, Santa Laura, Morro do Frade, Viraura, né? Morro do Frade. Essas áreas têm que dar atenção àquelas residências mais fragilizadas. A residência é uma estrutura fora da parte de construção civil, né? Enfim. Mas não quer dizer que esses efeitos para casa assim, vão trazer dano em casas com uma solidez maior. Quantos sismógrafos hoje a Unimontes tem aqui em Montes Claros? Muito bem, Jorge. Desses novos sismógrafos que foram instalados inicialmente, eles foram, a USP já retirou todos os 4 e ficaram, a UNB também retirou mais 3 e ficaram 3, tinha ficado 3 até abril passado. Nós estávamos com 3 estações, uma da Unimontes, no Lapa Grande, outra ali da USP, da UNB, lá na Somai, e outra ali no Aras do Chico, também, né? 3. Mas com essa sequenciação de tremores, que ocorreu agora em abril, voltou até aquela preocupação no meio técnico, mas a UNB trouxe mais... Sem te interromper, mas é uma pergunta pertinente na hora. Se os tremores estão ocorrendo dentro de Montes Claros, por que esses sismógrafos estão na periferia da cidade, vamos dizer assim, fora da cidade? Tá, Jorge. Então, só nós vamos falar. O que aconteceu? A UNB instalou mais 4 estações. Hoje, em Montes Claros, nós temos 5 estações sismográficas, sendo 4 da UNB e uma da Unimontes. Por que estão instalando fora da cidade? Porque naquela região ali, norte-noroeste de Montes Claros, né, naquele sentido ali que vai, como eu te falei, indo ali para Januária, na BR-135, são os locais de melhor respostas sismográficas. É ali que está acontecendo os tremores. Os tremores, eles estão, se você puder, é ali que está acontecendo os tremores, e praticamente todos eles estão acontecendo ali. E outra coisa, Jorge, mais interessante ainda, o último estudo feito pela UNB, a partir das 3 estações instaladas, registraram 52 tremores, desses 52, 30 naturais. E um detalhe interessante que se constatou é que esses tremores estão migrando, eles estão caminhando, saindo do perímetro urbano e indo para o meio rural. O que que isso traduz? O que isso significa? Primeiramente, o seguinte, significa a descoberta de uma nova falha sismogênica que antes não se pensava, não se verificava. Os tremores que estavam ocorrendo em cima de uma falha geológica, aproximadamente em função da falha geológica, lá, são esses que aconteceram de maio para cá, de abril do ano passado e assim por diante. 3,3. Essa falha geológica, a estimativa primeira dela foi na ordem de 3 km², 3 km de extensão para aproximadamente 1,5 m de profundidade. Então, com essa migração dos tremores para o meio rural, 2 coisas a universidade, o trabalho de pesquisa está mostrando. Primeiro, que vai reduzir um pouco os impactos no meio urbano. Os efeitos do sismo vão ser menores do que no meio urbano, do que era que se fosse onde estava. Segundo, é que se está ocorrendo tremores mais para o meio rural, significa o quê? Que a falha geológica é maior do que se pensava. Tem um lado um pouco negativo nessa questão disso aí, né? Se a falha é maior do que se pensava... Mas olha, se a falha é maior do que se pensava, também pressupõe-se que pode ter tremores ligeiramente superiores que estão ocorrendo aqui. Mas, viu, Jorge, eu estou dizendo ligeiramente superiores tremores. Não quer dizer que nós tenhamos possibilidade de tremores causa muito dano, ligeiramente maiores. Aí, Jorge, é que foi a preocupação que se teve da Universidade de Brasília e da Unimontes e da USP de instalar mais 4 estações aqui, para acompanhar melhor e identificar essa nova falha sismogênica, essa nova falha geológica, até qual que vai ser a extensão dela. Então, repito, hoje nós estamos com 5 estações sismográficas aqui, para se conhecer melhor esse comportamento sísmico e, evidentemente, traçar planos, né? Traçar orientações, estudos e alguma coisa mais. Mas eu queria deixar uma coisa clara, Jorge, isso é mais uma opinião minha,
Evidentemente, quando você registra um sismo, amanhã já passa a ser história. Nós temos sismo, 4.2, etc. Tá bom. Mas o que a gente precisa realmente ter uma convergência de ações envolvendo o poder público, envolvendo todo o segmento de classe. Expedito, isso é assunto para o nosso próximo bloco. O Marcel está chamando. É lógico que o sismógrafo serve para medir a intensidade do tremor. Agora, nós vamos conversar no próximo bloco sobre as consequências disso na sociedade. Um instantinho.